Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Boa noite, meus irmãos. Terça-feira, culto de oração e adoração ao Senhor. O tema da nossa palavra hoje é: você está preparado? Deus vai te usar. E nós vamos usar as passagens bíblicas de 1 Reis 17 e 18 hoje para falarmos sobre o relacionamento de Deus com Elias e conosco hoje como cristãos. Então, logo no início de 1 Reis 17, a gente vê que Elias profetiza contra Israel, profetiza contra o rei Acabe que não haveria chuva. Então ele estava profetizando que haveria tempos difíceis, tempos de seca, faltando alimento, tempos de deserto. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa profecia, Deus fala com ele: olha, foge para o riacho de Quirete, a leste do rio Jordão. Porque ele fez uma profecia contra Israel, uma profecia contra Acabe. E logicamente Acabe ia procurá-lo e tentar matá-lo. Nós temos uma outra passagem parecida quando Deus fala com José, né? Que os anjos vão lá até José e falam: pegue sua família, pegue a criança e foge para o Egito, para poupar Jesus. Naquele momento, a vontade do Senhor é que saísse de cena. Então, sai de cena, vai para um lugar, até que Deus vá lá te avisar que é para você voltar novamente à cena. E Elias, da mesma forma que José, obedeceram ao Senhor. E Elias vai para perto lá do riacho a leste do rio Jordão e fica lá. Lá ele é alimentado por corvos e bebe água do riacho. Mas como ele profetizou seca, com o passar do tempo, o próprio riacho secou. Novamente vem a palavra Elias e fala: Elias, vá para a Serepta de Sidom, lá você vai encontrar uma viúva e ela o alimentará. E dessa mesma forma, em obediência, em comunhão com o Senhor, Elias vai para a Serepta de Sidom. Lá ele encontra a viúva, à beira do poço, e fala: dê-me um pouco de água. E ela vai para pegar água para Elias. Ele da mesma forma pede novamente: me dê um pouco de pão também. E ela fala: eu não tenho pão, estou pegando 2 gravetos para voltar para minha casa, pegar o restinho de azeite, pouquinho de farinha que tinha na botija, fazer um alimento para que ela e o filho comessem e morressem. Momento de escassez, momento de dificuldade, momento de deserto. Mas Elias fala para ela: pode fazer como você está falando, mas antes faça um bolo e traga para mim. Porque enquanto houver seca em Israel, não faltará azeite na tua casa e nem farinha na tua botija, haverá fartura. E a mulher pôde ver que ele era um homem de Deus, e ela obedece esse homem de Deus. E na casa dela, durante todo o tempo de escassez, enquanto não chovia, houve azeite na vasilha e farinha na botija, houve fartura. Nós não vamos nos estender muito nessa passagem, mas pouco tempo depois o filho dela veio a falecer. E novamente ela procura Elias, o homem de Deus, e fala: você veio aqui para me lembrar do meu pecado? Meu filho faleceu. E Elias intercede junto ao Senhor, deita sobre ele 3 vezes e o rapaz ressuscita. O que nós temos nessa passagem? A intercessão de Elias junto ao Pai. Ele restaura esse filho da viúva. Ele deu fartura, deu alimento na casa dela em tempos de escassez. Houve cura, porque fala lá de pecado. Então houve cura, houve libertação, prosperidade. Quando a gente continua a ler a nossa Bíblia, e estamos indo para a passagem de 1 Reis 19 agora, Elias já estava no final dos 3 anos de seca, e ele manda avisar o rei Acabe que ele estava lá, e Acabe vai ao encontro dele, e Acabe fala para ele, quando encontra Elias: você é o perturbador da nossa nação? Ele fala: não sou perturbador da nação, eu estou aqui porque vou falar para você que você tem pecado contra o Senhor.
A tua família tem pecado contra o Senhor. Vamos lembrar que o rei Acabe é casado com Jezabel, que é filha de Etibaal. Eles prestavam culto a Baal. Eles faziam o que era pecado, perverso contra o Senhor. E aí, novamente Elias, logicamente direcionado pelo Senhor, fala lá: então vamos no Monte Carmelo, eu vou levantar um altar para o Senhor para ver quem que tem poder, quem é o profeta de Deus. Se sou eu que sou profeta e o meu Deus é verdadeiro, ou se os deuses de vocês, desses 450 profetas de Baal, de 450 profetas de Aserá, vamos colocar lá, fazer um holocausto. Quando desce o fogo, qual holocausto que vai ser consumido pelo fogo? E os profetas de Baal e de Aserá fazem um holocausto, põem um altar, começam a invocar os seus deuses, começam a se cortar, se bater, fazer todo aquele cerimonial deles. Nada acontece. E aí sim, Elias vai, manda colocar água sobre o holocausto, molhar toda a madeira, tudo que vai servir para pegar fogo para fazer o holocausto. Clama ao Senhor e vem fogo do céu, consome todo o altar, consome tudo e consome os profetas de Baal. O que veio no meu coração para falar com vocês? Justamente o nosso tema. Você está preparado? Deus vai te usar. Deus, Ele quer ter sempre um relacionamento conosco. E o que eu vi muito nessas duas passagens foi o relacionamento de Deus com Elias, um profeta. E hoje Deus está levantando novos profetas, como diz, que venham novos Elias, profetas do Senhor para serem usados. Para isso, a passagem me trouxe assim: precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Quando que é para nós sairmos de cena? Quando que é para voltarmos em cena? Quando que é para recuar? Quando que é para avançar? Quando é para clamar? Quando que é para invocar o nome do Senhor? Quando que é para curar? Quando que é para libertar? Profetizar? Para isso, o importante é a nossa intimidade com o Senhor. E o que veio muito para mim, para esta palavra, era isso. Precisamos não ter água só até os nossos tornozelos. Precisamos entrar em águas mais profundas. Precisamos ter uma intimidade cada vez mais com o Senhor. E aí sim, sermos usados tremendamente por Ele. É um momento de extrema dificuldade, um momento que ainda estamos atravessando um tempo de pandemia, ainda estamos tendo restrições. Hoje já é um pouquinho mais liberal, mas ainda estamos ficando restritos muito às nossas casas, aonde pode ir, a horários, a usar máscaras. Estamos caminhando para tempos onde que Deus está levantando nós, que somos cristãos verdadeiros, para a obra dele. Como foi no primeiro, Elias levou uma palavra para a viúva de Serepta, para aquela família. Levou provisão, levou milagre, levou cura, levou libertação. Na segunda, quando ele no Monte Carmelo faz tudo aquilo lá, o que ele está fazendo? Trazendo libertação para o povo. O povo estava cativo de um rei e de reis antecessores a Acabe, que praticavam o mal, que levantaram altares de adoração a Baal e a outros deuses, desviando o povo dos caminhos verdadeiros. Então, novamente, nós podemos hoje ser boca de Deus no mundo, fazer a diferença, levar palavra para aqueles que não conhecem e levar também alguma coisa para aqueles que conhecem hoje, estão um pouco longe, um pouco afastado. Mas também podemos estar orando e intercedendo para todos que estão do nosso lado, para termos força, perseverança, para mostrar que se estivermos com o Senhor, teremos dificuldade. Nas duas passagens, Elias teve dificuldade. Na primeira, ele foge, vai viver num riacho, perto de um riacho. Ele é alimentado por corvos, veio a seca, ele passou privações. Na segunda, quando ele invoca a presença do Senhor e consome tudo lá, ele também tem que fugir, porque Jezabel ameaçou matá-lo, que ele não, antes de
No dia seguinte, ele estaria morto e ele tem que fugir novamente. Tempos de fugir. Mas Deus, o importante é estarmos fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eclesiastes 3 fala muito disso. Tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedras, tempo de calar, tempo de falar. Há tempo para todas as coisas. Creio eu que esse é um tempo nós de falarmos a palavra do Senhor, divulgarmos a palavra do Senhor, profetizarmos o que Deus colocar no nosso coração. Mas para isso precisamos estar com bastante humildade, em oração, intimidade com o Senhor, para tudo o que Ele estiver falando, ser claro aos nossos ouvidos, e a gente abrir a boca e falar do que o coração está cheio, do nosso amor, da nossa confiança, da nossa esperança no Senhor. Que independente das circunstâncias, Deus está agindo, Deus está avivando a nossa nação, Deus está fazendo milagres. Bom, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, novamente na Tua presença, em comunhão com meus irmãos, cada um nas suas casas, Senhor, mas somos corpo, somos igreja. Então quero clamar, Senhor, nessa unidade com o Senhor. Quero clamar, Senhor, que nosso coração seja humilde, como Jesus é humilde. Quero clamar, Senhor, que nós tenhamos intimidade com o Senhor, que a gente consiga andar em águas mais profundas, Senhor, ser muito mais cheio do Espírito, ter entendimento da Tua vontade, saber a hora de fazer, a hora de não fazer, a hora de recuar, a hora de avançar, sermos instrumentos verdadeiros do Senhor. Quero abençoar cada irmão que esteja ouvindo, Pai. Quero clamar que eles sejam agora cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu poder, cheios de unção, cheios de graça, Senhor. Que eles consigam, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, levar a Tua palavra, ter ousadia, a profetizar, a curar, a libertar, a cumprir o Teu propósito, a vocação de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos essa semana, abençoamos as casas, abençoamos as famílias. Pai, da mesma forma, Senhor, que Elias profetizou prosperidade naquela casa, no tempo de escassez de água, falando que não faltaria azeite, não faltaria farinha na botija. Eu quero também, Pai, profetizar, Pai, bênção sobre cada casa, que haja emprego, que haja fartura, que haja alimento, que haja saúde, que haja união, Pai, que haja alegria, que haja prosperidade, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.